primeiro lugar, eu quero felicitar os organizadores desta jornada e agradecer o convite que me foi feito. O tema que eu vou desenvolver é, como estão a ver, portanto, a propósito do livro Portugueses no Holocausto. Um livro que eu escrevi, e a primeira questão que eu gostava de colocar, porque é uma questão que me colocaram várias vezes, é porquê um livro sobre o Holocausto quando já passaram mais de 70 anos e que, entretanto, outras tragédias aconteceram, como se sabe, não é preciso estar a referir no Ruanda, na Bósnia, o Camboja, e agora aquilo que temos neste momento à nossa frente na Síria. E, portanto, porquê falar de um acontecimento que, na realidade, já passou há tanto tempo? É evidente que não é indiferente a minha própria história, e eu reconheço isso claramente. Sou judia, sou filha de judeus polacos. Na minha própria família houve pessoas que desapareceram com o Holocausto. E, portanto, naturalmente é algo que sempre foi um tema que me preocupou, que me ocupou, digamos assim, nomeadamente a partir do momento muito definido na minha memória, que foi o encontro em Israel, nos anos 60, com os inúmeros braços tatuados que ainda havia nessa altura. Hoje, como sabem, já pouco existe. E, portanto, obviamente que há um interesse, ou enfim, interesse talvez não seja a palavra, mas uma preocupação, digamos, pessoal. Mas, para além disso, há uma outra questão, porque o Holocausto, como se sabe, é um tema que não tem a ver com os judeus. Os judeus foram as suas principais vítimas, não exclusivas, mas principais vítimas, mas não é um tema só judaico, é um tema universal. E, portanto, quando nós analisamos todas as tragédias do século XX, e nós verificamos, portanto, as duas guerras mundiais, enfim, tudo o resto, nós temos, em relação ao Holocausto, nós temos a mesma indignação. Quando nós olhamos para essas tragédias, nós sentimos a mesma indignação, a mesma revolta, a mesma condenação, mas em relação ao Holocausto nós temos qualquer coisa a mais. E esse qualquer coisa a mais é um questionamento constante, uma pergunta que nunca é respondida, e quanto mais nós investigamos, quanto mais aprofundamos o tema, menos o compreendemos. E a pergunta é esta sempre: como foi possível numa sociedade, provavelmente a sociedade mais avançada, ou das mais avançadas da época, com um altíssimo nível, sociedade alemã, obviamente estou-me a referir, com um altíssimo nível científico, tecnológico, cultural, etc. E quando nós questionamos e, como eu digo, quanto mais investigamos este tema, nós chegamos a uma conclusão que, na minha opinião, é das conclusões mais assustadoras e que é atual. E que é a seguinte: o Holocausto, o impropriamente chamado Holocausto, que os nazis chamaram a solução final do povo judeu, aconteceu não apesar do altíssimo nível, como referi, intelectual, científico e tecnológico da Alemanha daquela época, mas por causa, ou seja, aconteceu as modalidades em que se processou o genocídio nazi, aconteceu devido exatamente, precisamente, a forma como ele aconteceu exatamente devido a esse altíssimo nível na Alemanha. E isto é, de facto, uma conclusão assustadora. Porque quando nós vemos o nível, e quanto mais investigamos, mais nos apercebemos da sofisticação, essa eficácia, essa sofisticação, essa perversidade, inclusivamente, da máquina de morte nazi, ela está diretamente relacionada com
o contributo absolutamente indispensável na época, que foi das indústrias de ponta, da tecnologia e da ciência. Para vos dar só alguns exemplos, por exemplo, pensemos no Ruanda. No Ruanda as pessoas eram mortas, matavam-se à catanada. Obviamente que na Alemanha, enfim, em todo o território ocupado, e nomeadamente nos campos de morte, e nos campos de concentração e nos campos de extermínio, nada disso acontecia. O que acontecia foi uma experimentação. O que aconteceu em relação à morte industrializada foi precisamente uma experimentação científica que começou com a morte a tiro, portanto, como se sabe, nomeadamente em 1941 na União Soviética, através de execuções massivas, mas que em seguida passou para uma forma mais sofisticada, que foi o assassinato a gás dentro de caminhões com os tubos de escape virados para dentro, até chegar ao Zyklon B, à utilização do Zyklon B nas câmaras de gás. Portanto, há todo um processo de experimentação no sentido de obter a maior produtividade, desculpem a expressão, da máquina de morte. Em relação ao desaparecimento dos cadáveres, exatamente a mesma coisa. Começam por ser, portanto, enterrados em fossas, depois queimados a céu aberto e, finalmente, queimados nos fornos crematórios. Aliás, crematório, a palavra, quando se fala em crematório, fala-se na câmara de gás em conjunto com, ao lado, um crematório onde se incineravam os corpos. Portanto, há todo um processo científico, podemos lhe dizer, de utilização da tecnologia e da indústria dos setores mais avançados da indústria alemã, no sentido de obter essa máquina de morte o mais científica, o mais produtiva, enfim, possível. Se nós virmos também, por exemplo, o papel dos médicos, como todos nós sabemos, os médicos fazem um juramento de salvar vidas. Ora, na máquina de morte nazi, os médicos e todo o pessoal médico teve um papel, obviamente que houve exceções, não estou a generalizar de uma forma global, mas os médicos o pessoal médico teve um papel extraordinariamente decisivo nessa máquina de morte. Eram eles que primeiro escolhiam as pessoas no chamado programa Eutanásia, que era o assassinato de deficientes físicos e mentais. Depois eram eles também que, à entrada dos campos de extermínio, escolhiam aqueles que iam diretamente para as câmaras de gás ou aqueles que podiam ainda contribuir para a indústria de guerra alemã, através do trabalho escravo. Eram eles que levaram a cabo as experiências mais horríveis em judeus e em ciganos, nomeadamente, e, portanto, digamos que isto tudo em nome de algo que fazia parte da ideologia nazi, que era a pureza, chamada pureza racial da raça dos senhores da raça. Portanto, este é um tema que eu penso que é um tema atual, porque, na realidade, nós vivemos numa época em que, cada vez mais, atingimos um desenvolvimento muito grande, tecnológico e científico, e, portanto, todos nós nos podemos e devemos questionar para quê? Qual é digamos, a utilização que nós fazemos desse nível altíssimo que, hoje, cada vez mais, a humanidade atinge nesse aspecto. Portanto, isso era um aspecto que eu queria focar. Não tenho muito mais tempo, mas queria também falar sobre o tema que deu origem ao livro, Portugueses no Holocausto, e queria dizer que, em relação a quais foram os portugueses, pelo menos o foco do meu livro, não foi os portugueses de cá, Portugal, mas sim, a mim o que me interessou foi um tema que penso que era pouco divulgado ou pouco estudado ainda, que era o que é que tinha acontecido àqueles judeus de origem portuguesa que, expulsos pela Inquisição no século XVI e XVII, e que tinham ido, nomeadamente, para Amsterdão,
ou para Salónica, por exemplo, para o antigo Império Otomano. O que é que tinha acontecido, o que é que aconteceu durante o Holocausto a essas pessoas? E a conclusão a que cheguei é que o país que os expulsou no século XVI não teve a generosidade e a compaixão de os salvar, digamos, na sua maioria. Aqueles que mais apelaram a Portugal não teve essa generosidade, não teve essa compaixão de os salvar no século XX. Eu vou pegar só num caso concreto, que é o caso mais emblemático, que é o caso de Amsterdão. Em Amsterdão, como se sabe, portanto, no século XVI, sobretudo no século XVII, por causa da Inquisição, em fuga da Inquisição, muitos judeus portugueses foram para Amsterdão. Aí estabeleceram-se, formaram a sua comunidade, uma comunidade muito forte, uma comunidade de elite, criaram e organizaram-se em torno da sua sinagoga, que ainda hoje, aliás, se chama Sinagoga Portuguesa de Amsterdão, que certamente alguns de vocês terão visitado. Durante séculos, essas pessoas permaneceram organizadas em torno dessa cultura judaico-portuguesa. Já não eram portugueses, já não tinham a nacionalidade portuguesa, mas todos os seus nomes, e eu no livro mostro isso, faço um bocado a lista desses nomes, todos esses nomes ainda eram portugueses. As orações na sinagoga, algumas delas ainda eram em português. E, sobretudo, eles mantinham-se organizados como um grupo, de certa maneira, à parte do judaísmo holandês, portanto, que, como sabe, foi altamente penalizado na ocupação nazi. Praticamente 70% do judaísmo alemão foi dizimado. Do judaísmo holandês, desculpem, foi dizimado. E, portanto, esse grupo, que era um grupo de cerca de 4.300 pessoas, encontra-se em Amsterdão, portanto, na Holanda, nomeadamente em Amsterdão, mas não só, e naquela altura, naquela trágica altura da ocupação nazi da Holanda, eles apelam a Portugal. Como se sabe, Portugal abriu as suas fronteiras a muitas pessoas. Muitas pessoas passaram por Portugal e salvaram a sua vida a caminho dos Estados Unidos ou da América Latina, e, portanto, passaram por Portugal. Portugal, nesse aspecto, na altura, contribuiu para salvar muitas pessoas. Mas esses portugueses, ou esses descendentes de portugueses, que apelaram a Portugal, esses Portugal não os ouviu. Na altura, o governo de Salazar, como se sabe, Salazar era, nessa altura, ministro dos Negócios Estrangeiros também, para além de presidente do Conselho, e ministro da Guerra também. Nessa altura, portanto, Portugal não os ouviu. E não os ouviu por uma razão muito simples, é que eles, de facto, não tinham a nacionalidade portuguesa. E a política portuguesa, naquela altura, definiu-se por digamos, uma inflexibilidade ou um legalismo extremamente rigoroso, que não permitiu salvar essas pessoas. Ora, quando nós pensamos que essas pessoas se mantiveram, de certa maneira, fiéis à sua herança judaico-portuguesa, continuaram a falar, mais ou menos, claro que os séculos foram perdendo, a língua portuguesa, se mantiveram os seus nomes e, na altura, fizeram esse apelo desesperado, na realidade, o que aconteceu foi que desses 4.300 foram todos parar praticamente, na sua esmagadora maioria, a Auschwitz. A Treblinka também salvaram-se cerca de 500, desculpem. Podíamos dizer o mesmo de uma forma diferente do que se passou em Salónica, mas o que eu quero dizer é que, de facto, isto foi, digamos, um interesse que eu tive de analisar neste livro, o que é que tinha acontecido a essas pessoas. E, na realidade, na minha opinião, foi uma segunda morte. Uma morte religiosa, um religiocídio, digamos assim, no século XVI, uma morte física no século XX. Para terminar, penso que já estou a acabar o meu tempo, queria apenas dizer que o estudo do Holocausto, contrariamente ao que muitas pessoas pensam e o que eu tentei, de certa maneira, também dizer, não é algo apenas uma homenagem à memória
das vítimas, sejam elas judias, ciganos, homossexuais, comunistas, enfim, todos aqueles que foram dizimados pela máquina de morte nazi, mas não é apenas isso. Se nós queremos compreender as raízes do racismo, se nós queremos compreender as raízes da intolerância, se nós queremos compreender o perigo da indiferença, se nós quisermos compreender todas essas questões que hoje ainda elas são atuais, então o Holocausto é o terreno ideal, entre aspas, para percebermos isso. Muito obrigada e até...